Bom, sobre a natureza dos juízos, pode-se dizer o seguinte: afirmar a existência de um sujeito ou de suas determinações é a consistência última de um juízo, né? Ele consiste nisso, enquanto do plano das suas existências. Essas determinações podem ser reconhecidas por nós como atributos, por exemplo. Para Hugo de São Vítor, a determinação é uma especificação de um conceito que ele pode ser tirado da generalidade e abarcado pelos particulares, e de uma maneira concreta mesmo. O próprio Hugo de São Vítor ele fala do cavalo, ele diz que você tem o conceito de cavalo indeterminado porque pode residir em qualquer um dos cavalos. Mas quando eu delimito geograficamente, por exemplo, falando de um cavalo árabe ou então de um cavalo doente, aí nós já estamos introduzindo certas determinações. E por isso nós ajuizaríamos sobre esse cavalo em espécie. E para afirmar a existência do sujeito, o juízo ele tem que estar nessa forma, do tipo, por exemplo, o cavalo é, ou então de uma das suas determinações, o cavalo tem. De uma maneira um pouco mais formal, aqui dentro da lógica aristotélica, pelo menos, né? O juízo ele estabelece tanto uma conveniência quanto uma inconveniência entre dois conceitos, porque esse juízo ele pode ser agregativo ou desagregativo. Portanto, ele poderia verificar se o segundo conceito se aplica ao primeiro. E de maneira psicológica, nós já temos isso até antes da própria formulação lógica, né? Da ideia formal, que é a ideia de pré-afirmar alguma coisa, de assentir ou dissentir, de concordar ou de discordar de algo. A partir daí, nós podemos elevar um pouquinho o passo, né? Para o segundo degrau, que seria a proposição. A proposição é uma expressão verbal do conceito, que ela sempre é composta de partes. Na maioria das vezes, sujeito, verbo e predicado. Entretanto, alguns deles podem não estar presentes. Por exemplo, se estão presentes os três elementos, nós temos as proposições atributivas, dado que o sujeito e o predicado serão conectados por um verbo. Se só existe o sujeito e o verbo, nós teríamos as proposições existenciais, como por exemplo, Deus existe. Em todo caso, uma proposição é composta de partes decomponíveis, mas o juízo é um ato único e é indecomponível. É um ato vital de concordar ou de discordar, que corresponde a uma percepção intuitiva. Então, de certa forma, não é um ato lógico, mas estaria conectado à nossa capacidade perceptiva a partir das intuições. Seria a ideia de fato e não de ato lógico. Mesmo um raciocínio do tipo lógico, ele vai necessitar da intuição dos signos que representam os conceitos. E pelo menos tem que existir uma intuição dos sinais de identidade das coisas. A lógica, portanto, começaria quando você encadeia juízos. Então, esse desencadear da lógica, ela vem a partir de ondas ajuizantes. O pensamento lógico ele não dispensa a presença do sujeito humano cognoscente real, que concorda ou discorda. Já o computador, como eu já ouvi um pessoal falando sobre isso, ele pode ser programado para fazer uma enorme dedução lógica, mas aquilo só vai representar algo para o ser humano. Inclusive, no ACAL, há alguns dias a gente falou sobre isso. Desse modo, sem a presença do ser humano, não há distinção entre uma proposição hipotética ou uma proposição categórica, né, que afirma a realidade ou a veracidade de alguma coisa. As proposições hipotéticas, elas podem ser de três gêneros, principalmente, as hipotéticas. As conjuntivas, quando a verdade da afirmação condiciona a verdade de cada uma delas, que seria quando nós, por exemplo, falamos sobre isso e aquilo. Isso, por exemplo, exigue, de alguma maneira, a escolástica e a sua noção de esseidade. Você tem também as disjuntivas, que é ou isto ou aquilo, e as condicionais, se isso, então aquilo. Isso aí tá dentro da lógica formal já, né? Para o computador, todas essas proposições, elas são hipotéticas. E o ser humano, ele pode aceitar ou não as implicações psicológicas e morais de um raciocínio lógico, inclusive aqueles feitos pelo computador. Na verdade, o centro de formação lógica vai ser o ser humano mesmo. O computador seria como se fosse um método, uma ferramenta. Em suma, então, toda a prova depende do juízo ou do julgamento. Se os indivíduos se furtarem, por exemplo, de ajuizarem, então tudo vai se tornar hipotético, o que no final das contas vai implicar gravemente nas proposições modais.
E é por essas proposições que toma forma a lógica modal, né? Essas proposições, chamadas de proposições modais também, elas expressam não apenas a mera concordância e conveniência entre um predicado e um sujeito, mas o modo, daí modal, que isso convém. Então, você teria 4 grandes variantes, que seria a impossibilidade, quando você afirma que é impossível o quê, a possibilidade, que é possível o quê, a contingência, que não é impossível o quê, e a necessidade, que é absolutamente necessário o quê, ou é impossível que não seja o caso. E, mais uma vez, né, apenas o ser humano ele pode afirmar a possibilidade ou negar a impossibilidade ou a contingência de alguma coisa. Nós poderíamos desconversar com alguns tecnicismos e criar as famosas lógicas paradoxais, né? Inclusive eu tenho um livro aqui em casa, um dicionário de termos lógicos filosóficos, que apresenta várias delas, mas mesmo que elas eventualmente tenham esses nomes mais paradoxais, eles não conseguem negar, por exemplo, o princípio de identidade para a existência delas mesmas, né? Mesmo quando dizem negá-las, elas ainda não conseguem negar, porque elas, sendo elas, têm que ser reconhecidas como elas mesmas para que toda uma norma descenda desse primeiro aparato de identidade e a partir daí consiga, de alguma maneira, estabelecer progressões, processos pelos quais você conseguiria determinar certas unidades a serem percebidas. Também existe uma escola que afirma a existência do conhecimento intuitivo apenas, né? Então, o que nós chamaríamos, através dessa escola, de conhecimento racional não passa de uma construção em cima do juízo, que é o ato intuitivo fundamental. O juízo, por sua vez, basearia-se na apreensão da essência de um sujeito presente. Acho que quem falou bastante sobre isso foi o Louis Lavelle, de uma maneira um pouco mais voltada para a ontologia e a metafísica do ser, né? Que seria um novo ato intuitivo. Mesmo em relação a uma construção lógica sem referência no mundo real, apenas composta de sinais, a gente só pode aprender a unidade de maneira intuitiva. É a percepção de uma forma que se manifesta. Uma maneira um pouco trabalhada disso também vem da Wessenshaw, do Edmund Husserl, na sua Fenomenologia. Ele fala sobre esses aspectos. Não que isso já não estivesse na escolástica, na escolástica prévia e na tardia também, né? Até um pouco na patrística, não com esse nome e não com essa sistemática. Mas ela já constava lá. Essa espécie nós sabemos que é verdadeira também, mas também não pode ser a única, né? Nós conseguimos construir a partir da nossa racionalização e da nossa capacidade racional. Por exemplo, na própria lousa do SEC, eu poderia desenhar 2 quadrados, e que são idênticos sob certo aspecto. Então eles são iguais enquanto forma geométrica, mas não são espacialmente o mesmo. A percepção intuitiva contém essa margem de erro. Mas quando a gente passa do conceito, nós podemos errar e classificar sem atender às diferenças. É aí de onde vai chegar a maioria dos erros, que também estão bastante descritos nos erros da filosofia da natureza do Mário Ferreira dos Santos. Nesse caso, a análise crítica serve para retificar a margem de erro resultante dessas ambiguidades presentes que coexistem até mesmo nos discursos lógicos exatos maximamente. Entretanto, um juízo não se corrige automaticamente a si mesmo. Para isso é necessário um juízo posterior. E isso aí é válido tanto para a percepção sensível, então no campo dos fatos, quanto para a demonstração lógica, né? Nessa atuação.